Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sérgio Nogueira e você está com a gente hoje aqui no podcast PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução pessoal, porque a seguir vem o autodesenvolvimento, a autoaceitação e, para finalizar, a autoestima. Vou começar este programa falando de uma coisa interessante a dizer sobre este veículo de divulgação que você está nos ouvindo, que é o podcast. Ele está cada vez mais se popularizando e vale dizer que ele é atemporal, ou seja, ele fica gravado e armazenado num distribuidor desse tipo de conteúdo e pode ser ouvido em qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Ele é como um programa de rádio, só que ele pode ser ouvido a qualquer hora, em qualquer lugar, e hoje, com os nossos meios de comunicação móveis, pode ser ouvido em qualquer canto do mundo, ok? Gente, vocês sabem o que é um podcast? Ou como surgiu? Essa eu sei. Andréa, sabe? Sei sim. Deixa eu compartilhar aqui o que o Google traz sobre o que é podcast. É uma palavra inglesa de iPod, que é uma marca, né, registrada norte-americana, com broadcast, que significa transmissão. Então, é uma fusão aí do iPod com broadcast. E é um arquivo áudio ou multimídia divulgado com periodicidade regular e com um conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da internet e lido no computador ou em dispositivo próprio. Essa definição veio da onde? Do pai? Veio do pai Google, que ele traz toda a informação que a gente precisa na vida. E muitos podcasts tratam de notícias e eventos atuais, como um programa de rádio mesmo, tá? E eles trazem informação da época em que eles foram gravados. E esses tipos de programas são ótimos para ouvir sobre o episódio mais recente, porque senão você vai ouvir notícia antiga. Né? Já pensou, você pega um podcast de notícia, vai assistir o primeiro, e ele está noticiando a descoberta do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral. Né? Então, é uma coisa muito antiga, não vai servir para a sua informação. Né? Ele vai dizer, olha, Caminha escreveu aqui que descobriram o Brasil, que é uma terra fértil, grande, etc. Então, não vale. Só que o nosso podcast, ele é diferente. Como ele traz assuntos sobre o autoconhecimento, sobre coisas que você precisa saber e que vai ajudar você a evoluir, você pode estar ouvindo aqui o episódio 1250, por exemplo, né, daqui a 10 anos, e voltar aqui ao primeiro episódio, né, e conseguir ouvir alguma coisa que te interessa. Ô, Rose, você acha que a gente chega no episódio 1250? Com certeza, Sérgio, porque nós vamos ter audiência. Esse assunto autoconhecimento hoje é muito falado, mas a gente também tem muito conhecimento para compartilhar com nossos ouvintes. Eu tenho certeza que nós vamos chegar mais do que isso. Então, eu vou fazer uma conta rápida aqui. 1250 seriam 1250 semanas. Como eu tenho 64 anos, a minha idade... Entra no Google aí, André, e vê que idade que eu teria. Mas é complicado. Olha, por que eu entrei nesse assunto? Porque, às vezes, é legal que a gente situe no tempo o episódio que a gente está fazendo. Por exemplo, nós estamos fazendo o nosso primeiro episódio para dizer para vocês qual o objetivo do nosso podcast no ano de 2021. O ano de 2021 está quase no fim, e nós viemos desde o ano de 2020 com uma situação completamente inusitada dentro da vida do planeta Terra, não é? Nós tivemos no início de 2020, na verdade no final de 2019, o início do Covid, que trouxe muitas alternativas e muitas alterações em tudo que a gente faz na vida. Por isso que é interessante a gente situar o episódio no tempo. Que nem eu disse, de repente, no episódio 1250,
Quem estiver ouvindo não vai saber que teve uma pandemia, porque nasceu um pouquinho depois, não é verdade? É verdade. É bom falar mesmo do tempo, Vou falar do porque tempo. aí os ouvintes acabam entendendo que aquele assunto surgiu naquele mês ou naquele ano, alguma coisa, alguma novidade, de repente, se a gente conta que aconteceu naquele momento, e aí eles vão entender, vão se situar no tempo e espaço. Exatamente, Rose. E dito isso, vamos falar sobre esse episódio inicial, então. Nesse episódio, nós vamos tratar de um tema super interessante, que é exatamente sobre o propósito da criação do nosso programa. Eu, Rose Moraes e Andréa Aber idealizamos este podcast com um formato bem legal para ser ouvido e traremos toda semana um tema voltado ao desenvolvimento humano, Traremos toda semana um tema voltado ao desenvolvimento humano de uma maneira geral. Em cada episódio, nós faremos um bate-papo discutindo assuntos de interesse para quem quer evoluir e, eventualmente, traremos convidados, especialistas que irão participar deste bate-papo. Especialistas em leitura corporal, hipnose, meditação, e muitos temas de absoluta relevância e interesse. Até sobre constelação sistêmica, que a Andréa é especialista, análise comportamental, que a Rosa é especialista, e muitas outras coisas de interesse nesse sentido e sobre esses temas, ok? Durante cada programa, geralmente irão aparecer algumas das fontes em que a gente bebeu antes de trazer o assunto para vocês. E com base nessas fontes, nós iremos passar a indicação para vocês. Podem ser indicações de livros, filmes, documentários, artigos, que você poderá extrair informações adicionais sobre os temas que a gente trata aqui. Fique conosco até o final. Também ao final de cada programa, nós vamos escolher uma carta aleatória e vamos deixar uma música para o seu entretenimento. Uma carta aleatória que vai ser lida por cada um de nós, baralhos especiais. Portanto, fique conosco até o final para saber mais sobre esses assuntos que acabamos de falar aqui. Agora vamos começar a falar sobre o propósito do PratiqueCast, Trajetória para a Evolução. Com vocês, em primeiro lugar, Rose Moraes, minha sócia na Pratique Instituto, que oferece este programa. Rose, como surgiu esse podcast, PratiqueCast? Pois é, o nosso podcast, na verdade, foi uma ideia, né? Uma ideia que surgiu em 2018, quando nós já tínhamos aberto a nossa empresa, né, Sérgio, a Pratique Instituto. Porém, eu só tinha ouvido falar, eu tinha lido sobre essa ferramenta de comunicação. Porém, nós não sabíamos como funcionava podcast. Para nós era um assunto assim muito novo, nós não tínhamos todo o conhecimento para fazer isso. Aí nós acabamos abrindo um canal no YouTube, onde a gente tem entrevistas, tem vídeos, a gente fala sobre assuntos relacionados ao que a nossa empresa oferece, mas acabamos decidindo lançar nosso podcast agora, né? Iniciando aí a nossa trajetória. Nós entendemos que é uma ferramenta bem legal para você, ouvinte, que pode fazer as suas atividades diárias ouvindo assuntos bem interessantes. Na verdade, um dos nossos objetivos aqui é compartilhar com vocês os nossos conhecimentos, as nossas experiências e te ajudar numa trajetória mais leve. Gente, vamos largar nossos pesos. Não dá para carregar o mundo nas costas. No nosso canal, Sérgio, amigos ouvintes, nós vamos tratar de temas voltados ao autoconhecimento, inteligência emocional, perfis comportamentais. Nós vamos falar de assuntos voltados para empresas. Mas o que tem a ver autoconhecimento com empresa? Gente, tem tudo a ver. Já tem um jargão aí que a gente sempre fala, e você já deve ter ouvido isso, essa frase. Colaboradores se demitem do chefe e não da empresa. Isso é comportamento, isso é autoconhecimento. Importante dizer, né, que nós estamos numa revolução agora de pessoas, né, porque as empresas são feitas de pessoas e nunca antes na história deste país
se deu tanta importância às pessoas quanto nos momentos atuais. Eu lembro que teve a revolução de agricultura, onde a gente aprendeu a plantar melhor, extrair o melhor que a gente podia das nossas plantações. Depois veio a revolução industrial, depois veio a revolução tecnológica, que permite que a gente esteja aqui gravando um podcast para você, vídeos e tudo mais. Inclusive, com a revolução tecnológica, a gente cresceu 10 anos aqui com essa história dessa pandemia, né? Porque a gente ficou em casa e teve que trabalhar muito online. Então, hoje, pessoas é o principal motivo de que as empresas funcionam. E a Andrea foi convidada pela gente para participar deste podcast, e ela vai dizer, então, o que a motivou a estar conosco aqui, Andrea. Quando eu recebi esse convite, do Sérgio e da Rose, eu fiquei muito feliz, muito agradecida por eles terem lembrado de mim para fazer parte desse projeto, de estar juntos, nós três, porque eu tenho certeza que nós três temos muito conhecimento, muitas experiências para compartilhar com as pessoas. E para que pessoas? Todas aquelas que estão buscando, né, mudanças nas suas vidas, porque a primeira coisa que você precisa é olhar para si e falar assim, opa, peraí, eu quero algo diferente do que eu estou vivendo hoje. Então, a primeira coisa é você decidir que quer mudanças na sua vida. E aí esse podcast, essa trajetória que nós estamos começando a construir aqui agora, vai trazer muito conteúdo para vocês, muitas oportunidades de reflexões, muito material também que vai ser compartilhado, né? Livros, coisas do tipo. Então, juntos nós três aqui, vamos construir tudo isso, demonstrando, trazendo as nossas experiências e também, né, disponibilizando os nossos trabalhos para quem precisar. E juntos nós vamos construindo essa jornada, essa trajetória junto com você. E no caso, a Andrea falou uma coisa muito importante, o objetivo que nós temos também é divulgar o nosso trabalho. Eu sou coach, sou palestrante, tenho nossa empresa, eu e Rose Moraes, tem vários serviços que você pode pesquisar no nosso site, a Andrea é terapeuta. Nós estamos aqui para divulgar também o nosso trabalho. Isso é uma coisa importante e esse é um veículo que se trata e se permite a isso, né? E explicando também o nome do nosso programa, como é que a gente escolheu. Nós batizamos de PratiqueCast, Trajetória para a Evolução. E ele foi inspirado no fato de que a nossa empresa, minha e da Rose Moraes, chamar-se Pratique Desenvolvimento Humano. E cujo nome fantasia gerou Pratique Instituto. Com base nisso, nós aproveitamos o Pratique para juntar com o nome podcast, nascendo então o PratiqueCast. E demos como subtítulo o nome Trajetória para a Evolução. A nossa empresa serve para o desenvolvimento humano, temos um monte de coisas voltadas a esse fim, e é por isso que nós estamos aqui criando o podcast. Então, né, Sérgio, quando a gente está falando do tema e autoconhecimento, complementando um pouquinho aí a nossa fala, né, autoconhecimento, o que é isso, né, acaba refletindo realmente a nos conhecermos melhor, né, a nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. A gente conhecendo as nossas qualidades, os nossos desejos, as nossas ambições e limitações, a gente controla melhor as nossas emoções. E aí o que acontece? Acaba criando uma jornada, uma trajetória de autorrealização, né? Se conhecendo melhor, a gente identifica o que precisa ser mudado e, a partir daí, tudo se transforma. E autoconhecimento envolve um monte de coisa, como a Rose está falando, também tem crenças, tem valores,
tem outras técnicas terapêuticas que podem te ajudar muito, a constelação sistêmica, que também pode te trazer autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional, mas todos esses temas nós vamos estar trazendo para vocês em outra oportunidade, em outros podcasts dedicados para cada um desses assuntos. Perfeito, André. E a gente tem o autodesenvolvimento como segundo degrau do autoconhecimento. Então, o que é o autodesenvolvimento? É você estudar, é você ter assuntos que você tenha interesse, você aumentar o conhecimento sobre isso para o seu desenvolvimento pessoal. Depois disso, como nós falamos no início do nosso programa, vem a autoaceitação, ou seja, você começa a gostar de você, gostar de si próprio. E finalizando, então, com o aumento da autoestima. Hoje, com tudo isso que está acontecendo, em relação ao episódio que nós estamos falando aqui, de 2021, como a gente disse que é bom situar no tempo, né? Tem muitas pessoas sozinhas, sentindo tristeza, sentindo falta de muitas coisas que a gente fazia antes de começar essa situação aqui especial com esse vírus, não é? E então, a gente tem o aumento da autoestima, que é importante para a vida das pessoas, e é isso que a gente quer trazer aqui com o nosso podcast. É verdade, foi um momento completamente atípico na vida das pessoas, que elas estavam vivendo as vidas delas, né? Cada um vivendo a sua vida, naquela rotina muito agitada, e não paravam para se olhar. E, de repente, elas se viram paradas, fechadas em casa. E, naquele momento, elas tiveram que se olhar de uma forma diferenciada, porque elas pararam. E não teve como elas não olharem para si, para entenderem o que estava acontecendo ao redor do mundo, porque elas estavam ali fechadas. Então, muitas pessoas tiveram muita dificuldade de se adaptar a tudo isso, de lidar com essa situação, justamente por isso, porque não olhava para si próprio. E nós estamos aqui agora juntos para contribuir para que você pare e olhe para você, olhe para si mesmo e veja aquilo que você mais precisa nesse momento. Está na hora de apresentarmos, então, as nossas habilidades, características, competências para que estejamos aqui falando com vocês sobre temas tão profundos quanto esses que a Andrea já citou. Então, vamos lá. Quem são os apresentadores deste programa? Começando pela Rose Moraes. Eu sou a Rose Moraes, eu sou empresária, eu sou escritora, palestrante, coach, consultora de negócios e mentora de empresas. Trabalhei por mais de 30 anos em empresas corporativas como gestora nas áreas de RH, recrutamento e seleção e área financeira. Eu sou economista de formação. Sempre trabalhei com pessoas e, com isso, o tema desenvolvimento humano sempre esteve nos meus estudos. E quando eu fiz uma formação de coach, me ajudou um pouco mais, unindo a minha experiência, por ter trabalhado na gestão de pessoas, e ter uma especialização como Master Analista Comportamental. O tema é tão importante que me fez escrever um capítulo, sendo coautora do livro Metodologia do Comportamento Humano. E também eu sou coordenadora desse livro. Mas esse assunto nós vamos deixar para um outro episódio. E o livro será lançado em dezembro, no dia 4 de 2021. Vamos lá, você que está ouvindo o nosso podcast em 2050 já sabe, então, que o livro já saiu e você não vai poder estar presente. Mas, com certeza, teremos vídeo no canal da Pratique Instituto que você vai poder ver como foi o lançamento desse livro. Tá bom? Gente, está na hora da apresentação da minha querida amiga e coautora de e-books comigo, Andréa Aber. Bom, deixa eu falar um pouquinho de quem é a Andréa Aber. Eu sou escritora, consultora de carreira, coach, consteladora, conciliadora e terapeuta. Mas lá atrás, eu acabei escolhendo uma profissão um pouco convencional para as mulheres. Eu escolhi fazer engenharia mecânica, que na época poucas mulheres, né,
escolhiam essa carreira. Não vou falar quanto tempo para não entregar a minha idade, tá bom? Mas foi uma escolha pessoal, porque eu sempre me identifiquei muito com a área da matemática, então foi o caminho que eu escolhi. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas e também fiz um MBA em comércio exterior e negócios internacionais. Passei grande parte da minha vida no mundo corporativo, praticamente 23 anos, tanto nos segmentos da aviação quanto no setor automotivo, onde eu consegui trabalhar esses conhecimentos da minha formação, das minhas especializações também. E a maior parte desse período, eu tive a chance de ser gestora, trabalhando com pessoas, liderando equipes, desenvolvendo as pessoas nas suas próprias carreiras. Mas, em paralelo, eu fui também desenvolvendo novas habilidades, buscando novos conhecimentos. Então, eu fiz várias formações, como coach ericksoniano, a constelação sistêmica, análise comportamental. Também sou conciliadora e mediadora, onde nesse trabalho eu consigo ajudar as pessoas a encontrarem a melhor forma de resolver seus conflitos, porque elas estão vivendo momentos muito difíceis, situações complicadas, e às vezes precisa de alguém de fora para estar orientando e ajudando, conduzindo para que elas consigam resolver essas questões. Também fiz várias formações relacionadas à área terapêutica, como barras de axis, reiki, apometria, floral, numerologia. E eu não posso deixar de comentar que realmente eu fiz dois e-books, em coautoria junto com o Sérgio, falando sobre foco, sobre valores, que também, em algum momento, vocês vão ter essa oportunidade aí de estar lendo. Também tem um outro e-book falando sobre constelação sistêmica empresarial, um novo olhar para o seu negócio. E sou coautora do livro Coach, Mude o Seu Mindset para o Sucesso, volume 2, e agora também faço parte desse livro ao lado da Rose e do Sérgio, que é Metodologia do Comportamento Humano, que está para ser lançado. Mesclando, eu procuro hoje mesclar todas essas minhas experiências, esses conhecimentos, unindo todas essas técnicas, porque lá atrás, há uns anos atrás, eu resolvi, fazer uma mudança de carreira. Então, unindo tudo isso, eu busco hoje ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E agora estamos juntos aqui, nesse projeto, justamente para a gente poder unir tudo isso e levar mais conhecimentos, mais experiências aí, mais insights para vocês aí na vida de vocês. E essa trajetória ela vai ser de avião, porque como vocês bem viram, a Andrea foi aeromoça, é isso, André? Não fui não. Eu trabalhava na área técnica, trabalhando com a parte de materiais aeronáuticos. Aqueles que fazem essas aeronaves voarem. Então era uma área muito divertida. A sua competência mecânica me daria a segurança de dizer que se furar o pneu do avião, você troca. Com certeza, eu era responsável justamente por disponibilizar esses materiais para na hora que faltassem, na hora que precisasse de uma troca, de fazer uma manutenção preventiva ou corretiva, tudo isso estar lá. Vou dizer para você que foi um período muito interessante da minha vida, porque particularmente eu sou apaixonada pela aviação e pelo céu, vamos dizer assim. Então, tanto que lá atrás, a nossa trajetória... lá atrás, uma das coisas que eu me identificava muito, que eu gostava muito, é a parte de astronomia, meteorologia, gostava muito dessa parte também. Muito bom. Então, a nossa trajetória para a evolução será a jato, com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha, falando em aeromoça, era uma profissão que eu queria, gente. Quando eu era bem mais novinha, também não vou falar a minha idade, também não precisa. Ô, André, eu queria ser é verdade que a aeromoça tem que ter altura? Será que a Rose teria altura para ser aeromoça? Olha, lá atrás,
quando eu entrei lá na aviação, de realmente eles tinham algumas políticas, mas com os anos isso mudou. Mas Hoje, uma aeromoça baixinha consegue pôr a mala lá no maleiro? consegue, a Rose conseguiria, sim. O negócio não é Colocar as altura, malas nos Sérgio. bins, né? Colocar as É, malas nos bins das aeronaves. Sim, eu também. Se eu consigo, ela também consegue. não, o negócio não é, eu acho que não é altura, o negócio é força. E lá atrás, assim, falando, um dos motivos que me deixou, que eu não pude ir para essa profissão, né, porque eu sempre gostei de viajar, sempre gosto de avião, igual a André, adoro. Não sou ligada à profissão, mas falando em avião, minha malinha já está pronta. Não consegui ir para frente com essa profissão de aeromoça, porque eu usava óculos, quer dizer, uso, né? Mas hoje eu uso mais para perto. Mas era uma restrição. Quem tinha miopia ou usava óculos não podia ser aeromoça. Veja isso, gente, tem a dó, né? Não, e eu vou Na discordar de vocês. verdade, Baixinha também não dá certo. Sinto muito. Tem que pôr a mala lá em cima sem pular, gente. Pelo amor de Deus. tem que colocar, tem que ter a força, tem que colocar a mala lá em cima, tem que arrumar as bagagens dos É passageiros, né? Isso é importante. complicado ser baixinha. Falando de mim, eu sou o Sérgio Nogueira, nascido na Vila Belmiro, em Santos, em 1957, já que eu não escondo a minha idade. E se você estiver nos ouvindo em 2050, provavelmente eu já terei partido. Porque cento e quantos anos daria? 140 anos. Não dá ainda, gente. E fato esse de ter nascido na Vila Belmiro, eu utilizo com frequência para contar minhas histórias de jogador de futebol, uma vez que a Vila Famosa é conhecida mundialmente pelo seu atleta do século, o Pelé, que uma vez passou a mão na minha cabeça quando eu era criança, dizendo: esse menino vai longe, porque eu cortava o cabelo no mesmo local que ele, num barbeiro que fica em frente ao estádio de futebol, até os dias de hoje. De hoje, 2021, Caramba! não em 2050, mas hoje, em 2021, ele está lá, né? Quer dizer, então, que você conheceu o nosso rei? Olha que Conheci, delícia, o rei do futebol. conheci o rei do futebol, e tem uma história muito legal com isso, porque o meu pai era São Paulino, e ele me levava na vila, me levava no barbeiro do Pelé, e ele admirava o Pelé. Olha que coisa bacana, né? O meu pai admirava o Pelé, porque ele disse o seguinte uma vez: olha só como é legal a pessoa. Muitos odeiam por causa de algumas atitudes que o Pelé teve na vida pessoal, né? Vamos falar aqui aquela história da filha, etc. Mas como atleta e como personagem, ele é um exemplo. E o meu pai disse que ele já viu o Pelé no meio de uma barba que o barbeiro estava fazendo, com a espuma na cara e tudo mais, atender turistas espanhóis que estavam visitando a vila e queriam conhecê-lo. Então, ele parou o que ele estava fazendo para atender e dar autógrafo para essas pessoas. E meu pai visualizou isso e admirou o cara, né, até os dias de hoje. Né? Então, como É atleta, legal, porque, né? É legal porque são histórias que as pessoas sim, não conhecem. não conhecem. E vem, né, de um atleta conhecidíssimo, né? E de uma pessoa admirada como atleta, né? Coisas que, inclusive, são situações e casos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, né? Em relação a pessoas, histórias, comportamentos, né? Cada área da nossa vida, como que a gente tem que se posicionar, não é verdade? E aí, eu sempre quis ser atleta de futebol e eu fui jogador de futebol de salão, atuando em Santos pela seleção da Cosipa nos anos 80. Eu fui jogador profissional de futebol de salão. E essa habilidade me ajudou a ministrar aulas como professor de coaching da Federação Paulista de Futebol de Salão, ensinando treinadores do futebol de salão a liderarem suas equipes com base no coaching. Isso ocorreu em 2017 e em 2018 eu me formei Master Trainer e de liderança também, coach de liderança. E me capacitando a trazer para vocês todos os nossos programas, os temas da evolução pessoal e também profissional. Eu também atuei como massagista, veja, tratando do corpo, professor de massagem mais de 5 anos, tive uma escola de massagem, e eu tratei de pessoas e aprendi técnicas como o reiki, a quiropraxia, e quase me formei em acupuntura depois de 1 ano e meio de curso. Só que nessa época eu poderia ter problemas para exercer a profissão, porque ela estava sendo
disponibilizado apenas para aqueles profissionais de saúde que tinham atuado com saúde, razão pela qual eu não estagiei no final para obter a certificação final. Então, eu fiz o curso até o fim, mas não tirei a certificação. Em relação à minha carreira profissional, atuei mais de 40 anos com TI, tecnologia da informação, em diversos papéis, desde o desenvolvimento de sistemas até a metodologia do desenvolvimento de sistemas, avaliação de qualidade e, por final, em processos. Sou escritor, tenho um livro de crônicas lançado em 2016, chamado Tava Pensando Aqui, Crônicas do Dia a Dia, no qual escrevo e motivo as pessoas a refletirem sobre vários assuntos. Outro livro chamado Motivação foi lançado em 2017 e um dos capítulos chamado Poder dos Relacionamentos foi de minha autoria. Em 2021, caso você esteja nos ouvindo em 2050, escrevi outro capítulo como coautor sobre o tema empatia, que está no livro Metodologia do Comportamento Humano, do qual a Rose Moraes é uma das coordenadoras. Por fim, eu sou também cantor. Atuei no grupo chamado Vintage Vocal, cujo trabalho você pode encontrar no YouTube, procurando pela página do Vintage Vocal Oficial. Todas essas habilidades e vivências foram essenciais para que eu seja hoje a pessoa que eu sou e possa ter a honra de estar aqui trocando experiências com as minhas companheiras de programa e com vocês, ouvintes. Que tal? Nossa, perfeito. Um currículo, assim, bem diversificado. E falta coisa, vou te falar. Pois Eu tenho tem... certeza Ó, que sim. eu andei de motocross, fui jogador de basquete do Santos Futebol Clube, fui jogador de É basquete do muito Santos legal. Futebol Clube, fui E jogador de conversando futebol de assim, praia. você vai lembrando de outras coisas, né? Não, De situações que você viveu e experimentou. Nossa, uma coisa que sabe que eu gostava na minha infância? Eu participava da fanfarra do colégio durante anos. Eu acho que eu fiquei na fanfarra do colégio quase 10 anos da minha vida, vocês acham? É uma Porque o meu fanfarrona. sonho lá, É uma na fanfarrona. verdade, tocava na o quê? verdade, o meu sonho era tocar prato, sabe? Prato na banda. Eu tô Então, eu fiquei lá eu tô anos lavando muito até que prato. Essa... até que eu consegui chegar no meu objetivo, que foi tocar pratos. Então, foi bem interessante. E aí você falando, foi me lembrando, porque às vezes a gente vai lembrando de situações, de vivências, de experiências nossas. É verdade. Que é o que constrói quem nós somos hoje. Constrói nossa personalidade, nossas competências, nossas habilidades, não é verdade? É muito rico. E a gente une tudo isso e vai passar para você, ouvinte, todas essas dicas, experiências, todas essas coisas boas de um tema que é vasto, mas vai ter muito conteúdo para vocês. Continue aí nos seguindo. Eu acho que a gente tem que encerrar este programa, porque ele está bem comprido, nós falamos bastante, mas eu espero que você, ouvinte, também tenha se divertido, porque todos esses assuntos voltarão, com certeza, nos nossos próximos episódios. Eu vou aqui dizer qual o formato que a gente deu para os programas, que é o seguinte: nós temos a abertura, temos o nosso tema, temos entrevistados em algumas vezes, como eu disse. Teremos, ao final, a carta aleatória de algum baralho que a gente tem aqui, baralhos de coaching, baralho de crença, baralhos de coaching, como é que é o nome? Mitológico. Isso mesmo, coaching mitológico. Coaching mitológico, este, inclusive, é coisa da Rose Moraes, e eu e a Andréia estamos curiosíssimos, e espero que você esteja também, sobre constelação sistêmica, que é o baralho da nossa querida Andréia. Nós também vamos trazer ao final, deixar sempre uma música de um autor e compositor amigo meu, já que eu sou cantor, eu tenho amigos cantores, e se o entrevistado for alguém que canta e que também tenha o seu trabalho, nós deixaremos ao final do episódio. Então, hoje nós vamos deixar com vocês o cantor Jorge Roberto com a música A Casa é Sua, que inclusive é o nosso tema de abertura. Nós estamos utilizando a música do Jorge Roberto
como nosso tema, nossa vinheta de abertura. Gente, André e Rose, considerações finais. Como a gente fala, né? Bastante. Mas isso faz parte. Nós estamos aqui conversando para poder, né, dividir um pouco da nossa história com as pessoas. E vamos lá, eu deixo aqui o convite para vocês estarem nos seguindo, nos acompanhando aqui nos nossos podcasts. É isso aí, nossos amigos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo, vai ter muita coisa boa. Continuem nos ouvindo, nos seguindo aí. Até a próxima. E além do cantor Jorge Roberto, eu, que também sou cantor, em alguns programas vou deixar aqui algumas músicas do meu grupo Vintage Vocal ou de músicas que eu cantei individualmente. Vocês não podem perder isto. É algo que são uma das 100 coisas que você deve fazer antes de morrer. Há um tema, hein? Acho que Olha dá aí, tema para episódio. legal. Vai dar tema para episódio. Já vai dar tema para episódio. 101 coisa, que é ouvir o Sérgio cantar. Também tem isso. Né? Perfeito. E depois de ouvir-nos até aqui, ouça os nossos próximos episódios que estão disponibilizados nesta plataforma. Fique agora com a música A Casa é Sua, do Jorge Roberto, e esperamos ter você conosco sempre em nossos próximos episódios. Até lá! Música de minha autoria, chama-se A Casa é Tua. Vá entrando, vem que a casa é tua. O tapete em forma de lua, a varanda cheira primavera. Vai entrando, sente no sofá. O retrato é daquele tempo, a mobília estava à tua espera. Da janela eu te vi chegando, se acomode. Nem que eu te espero cantando é teu esse lar. A minha alegria é receber, a minha casa é de quem chegar. E quando enfeito algum cantinho especial, é para quando alguém me visitar. Vá entrando, vem que a casa é tua. O tapete em forma de lua, a varanda cheira a primavera. Vai entrando, sente no sofá. O retrato é daquele tempo, a mobília estava à tua espera. Da janela eu te vi chegando, se acomode. Eu te espero cantando é teu esse lar. A minha alegria é receber, a minha casa é de quem chegar. E quando enfeito algum cantinho especial, é para quando alguém me visitar. Entrando, vai entrando, que a casa é tua. O tapete em forma de lua, a varanda cheira a primavera. Vai entrando, sentindo o sofá. Vai entrando, vem que a casa é tua. Vai entrando, vem que a casa é tua. Vai entrando, vai entrando, vem que a casa é tua. Vai entrando.